Convido o reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, que terá este privilégio de trazer a palavra do Senhor. E eu quero humildemente orar por este servo. Ó Deus e Pai, nós cantamos, nós lemos, nós oramos, confessamos o nosso pecado, tudo fizemos diante do Senhor, que em silêncio recebia tudo, ó Deus, como sinal da nossa obediência ao Senhor. Agora, Pai, nos calamos e queremos ouvir a Tua voz. Por isso, usa esse Teu servo, ó Pai, este vaso em Tuas mãos, para falar à nossa mente e ao nosso coração. Toma-o, ó Deus, e fala aquilo que devemos ouvir, para que sejamos quebrantados e edificados. Que esta palavra venha contra o nosso pecado, mas que esta palavra também demonstre mais e mais a Tua graça, que nos mantém vivos e alegres nesta jornada sobre essa terra, agora e para todos sempre. Amém. Meus queridos e meus amados irmãos, uma boa tarde a cada irmão, que Deus possa abençoá-los e sustentá-los. Vamos falar boa tarde, irmãos. Graças a Deus, mas nosso povo ainda fala muito devagar. Eu creio que vocês estão olhando para o Reverendo Zé João e pensando, o pastor está aqui com seu cabelo branco e nós temos de falar um pouquinho baixo para não acordá-lo. Mas vamos falar um pouco mais forte. Boa tarde, meus queridos. Que Deus os abençoe e sustente, Deus derrame bênçãos sobre vocês, que Deus esteja derramando todo o seu cuidado. Nossa gratidão ao Sínodo, na pessoa do nosso presidente e todos os demais membros do Sínodo, que Deus esteja abençoando a comissão executiva do Sínodo, pessoa do reverendo Alfredo e cada um daqueles irmãos que compõem Sínodo. Os nossos presbitérios aqui presentes, que Deus esteja abençoando e sustentando. Reverendo Zé João, pastor dessa igreja, cada um dos nossos colegas, pastores, estão conosco. Hoje é um dia especial para nós. Nós estamos agradecendo a Deus por 500 anos da reforma protestante do século XVI. Eu tive o privilégio de estar aqui nos 150 anos da Igreja Presbiteriana. Nós tivemos a oportunidade naquele dia de trazer a palavra dos 150 anos da nossa amada e querida igreja. Foi um dia histórico, marcado as nossas vidas. Mas tive o privilégio também de ser testemunha no dia que a igreja recebeu a escritura dessa propriedade. Eu estava passando por Manaus e tive a oportunidade de ser testemunha quando a igreja estava comprando essa propriedade. E assinei como testemunha. E nós estávamos orando para que Deus mandasse os recursos, para que Deus providenciasse os recursos. Então eu pude ver o que Deus está fazendo. E agora estou vendo alguma coisa maravilhosa aqui. Isso a gente louva o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor e engrandece o nome do Senhor pelos seus feitos poderosos, de acordo com a sua vontade, do tempo dele, para a glória dele e para o louvor dele. O nosso texto de estudo desta tarde não é um texto propriamente usado na reforma do século XVI, mas a partir desse texto eu gostaria de recordar alguns fatos da reforma do século XVI, para que os irmãos pudessem guardar nos seus corações e pudessem sair daqui levando o que é a igreja de Cristo Jesus, como de fato nós agradecemos a Deus por esta igreja, pela igreja que nós temos, pelos seus desafios, que já se vão por mais de 500 anos. Quando a gente olha a história da igreja, a gente observa que a igreja, até o século III, é uma igreja firme. No século IV é que começa o desvio da igreja. E começa o desvio da igreja de uma forma que, aos olhos de algumas pessoas, se alguma coisa nova, radiante e apaixonante. No século IV, uma briga política envolvendo Constantino e Licínio. Esses dois homens estavam lutando para serem o imperador de Roma.
E Constantino, então, toma a decisão de colocar na sua bandeira, no seu lábaro, o símbolo da igreja. E ele afirma que a igreja, a partir dele, não seria mais uma igreja presente no império, podendo ser perseguida, escoraçada, mas seria a partir daí uma igreja do império. Então, a partir de Constantino, nós temos uma frase muito interessante, que a igreja é o cimento do império, que vai dar ligação para o império, vai dar estrutura para o império. E a partir desse século IV, a partir do concílio de Nicéia, que Constantino não foi batizado por nenhum dos nossos irmãos nicenos, mas foi batizado por Eusébio de Nicomédia, que é alguém que não aceitava a tese nicena, que era de linha ariana, que o batizou no leito da morte. A partir daí a igreja começa a desviar dos seus caminhos. E chegando ao século XVI, uma igreja totalmente diferente da igreja estruturada até o início do século IV. Ela perdeu as suas raízes. Ano após ano, por decisões conciliares, por decisões dos papas, por decisões de concílios, por decisões de pessoas, foi agregando à igreja doutrinas que levaram a igreja a desviar-se completamente do seu curso. E é interessante que, se nós olharmos assim, nós tivemos pré-reformadores, mas esses pré-reformadores trataram de algumas questões que eu chamaria até periféricas da igreja. Não trataram da questão cerne da igreja. A reforma do século XVI tratou do cerne da igreja. Tratou do ponto central da igreja, que é a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus. E toda a doutrina salvífica estaria envolvida na reforma do século XVI. Porque a igreja, desde o século IV até o século XVI, trouxe para seu ponto central, não uma doutrina que falava da salvação, com a sua essência, mas trouxe para dentro de si uma salvação sacramental, onde a igreja pôde abusar e usar, como ela quis, das chaves do reino. Ela ligava, ela desligava do reino quem ela queria. Então a igreja assume até o século XVI todo um poder político em torno dela. E por isso que a reforma traz para nós também uma visão política. Porque no século XVI a igreja tinha tanto poder político que ela podia excomungar reinos, deixar de executar o básico da vida das pessoas. E dentro da visão daqueles dias, os mortos ficavam insepultos. Então, quando o reino brigava, um rei brigava com o papa, ele determinava que não daria mais àquele país os sacramentos. Então os mortos eram sepultos. Não havia mais a extrema-unção. Não havia mais a possibilidade da pessoa ir para o purgatório. Isso trazia uma situação de luto e de guerra entre os povos. E a igreja então passava novamente a dominar os povos e usar. Quando Lutero levanta no dia 31 de outubro, ele queria tratar da questão básica, salvação. Não foi outra matéria que Lutero tratou. Lutero tratou da salvação. E o texto que nós vamos ler não foi usado. Até foi interessante que Lutero, de fato, usou muito o texto de Romanos. Mas ele não parou muitas vezes para usar o texto de Efésios capítulo 2. É o texto que gostaria de ler para a igreja.
desde o verso 1 até o verso 10. Vamos ler esse texto de forma alternada. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Ó Pai, fala ao nosso coração, fala às nossas vidas. Ministra para nós nesta hora tão importante, para que nós entendamos a Tua palavra e possamos recordar da reforma protestante do século XVI e sermos herdeiros desta reforma e sermos cumpridores daquilo que o Senhor mesmo quer que nós cumpramos no dia a dia de nossas vidas. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Meus queridos, por que Lutero escolheu o dia 31 de outubro? Pode ser até difícil a gente recordar isso. É que na Alemanha, como também até o Brasil, até os nossos dias de hoje, o dia 1º era um dia festivo, era um dia religioso. O dia 1º era o dia da comemoração de todos os santos. Então todas as igrejas católicas no dia 1º deveriam repicar os seus sinos, deveria ter romarias, deveria ter missas o dia todo. E as nações católicas daqueles dias faziam questão que nesse dia pudesse agradecer pelos santos, louvar os santos, principalmente aqueles que não tinham dias especiais, principalmente aqueles que não eram lembrados em datas específicas. Por isso é chamado o Dia de Todos os Santos. Então todas as pessoas saíam de casa. Era um costume religioso daquela época. E a região da Saxônia era uma região extremamente católica naqueles dias. Era uma região que as pessoas saíam de suas casas, andavam, visitavam as igrejas, as capelas, para rezar para os seus santos. E na própria capela de Wittenberg, na Universidade de Wittenberg, onde Lutero era professor, ele veio a fixar, colocar, alguns chegam a dizer que ele distribuiu, mas o que era importante, Lutero naquele dia deu para a discussão da igreja as 95 teses. Qual a razão das 95 teses? Por que Lutero fez isso? Por que um monge de 34 anos, jovem, vibrante, que tinha tido uma experiência profunda com Deus, que entrou no ministério para ser padre, para ser monge, movido por um desejo único de encontrar com Deus, quando viu a morte de um amigo dele, ele estava estudando para direito, deixou o seu curso, entrou no convento, mas nesses caminhos que só a vontade soberana de Deus tem,
Deus colocou Lutero em contato com Staupitz. E Staupitz ensinou-lhe a palavra de Deus. Lutero torna-se doutor das Escrituras Sagradas. Começa a ministrar cursos da Bíblia Sagrada. Livro de Romanos, foi o livro principal dele, Gálatas. Decora os salmos. Lutero sabia todos os salmos de cor. Possivelmente nenhum de nós aqui vamos ter a ousadia de decorar todos os salmos. Lutero se apaixona pelas Escrituras Sagradas e se apaixona pelo Deus da Bíblia e descobre que o justo viverá pela fé e somente pela fé. E agora sua região começava uma propaganda, vendas de indulgências. Indulgências é um papel escrito pelo Papa Leão X. E essas indulgências, quem a comprava, tinha perdão dos seus pecados no purgatório. Tratava-se unicamente da salvação. O purgatório, do conceito católico até os nossos dias de hoje, ele é administrado pela igreja. Até um santo que vive no purgatório, Lutero refere-se a esse santo nas suas 95 teses. E a igreja pode tirar, salvar, ministrar, para que o tempo do purgatório diminua. Todas as pessoas passam pelo purgatório, desde que não cometa nenhum pecado mortal. Mas os pecados venais, ele não precisava nem crer em Jesus. Bastava ter sido batizado na infância, crismado, participou de uma vez pelo menos da mesa da comunhão, da Eucaristia. No decorrer da sua vida, foi ministrado a ele a extrema unção na hora de sua morte, ele já estava no purgatório. Agora, afirmava-se, se a pessoa comprasse a indulgência, o seu período no purgatório diminuía. Ele podia comprar por ancestrais dele. Olha aqui a doutrina da intercessão por aqueles que já morreram. Era possível comprar a indulgência por um ancestral meu que já morreu, para diminuir o tempo do purgatório. Ele podia comprar para o seu próprio bem, seu próprio edifício. E ele podia comprar a indulgência também para um pecado que ele gostaria de cometer, antes de cometer o pecado. Então a indulgência era um salvo-conduto, era uma proteção, tratava-se unicamente da salvação. Quando Lutero começa a ouvir essa pregação por Tisel, na sua região, revolta-se no seu interior, e ele publica as 95 teses, que era um convite à discussão dessa matéria. Era um convite à discussão. Mas como que a igreja podia ter indulgências? Como que a igreja instituiu indulgências? Há um instituto, meus amados, que é chamado Instituto das Indulgências ou dos Méritos, em que os santos fazem mais do que é necessário para a salvação. E cria o banco dos méritos. E a igreja tinha o poder de administrar esse banco de méritos. Então toda a indulgência era o sacar recursos. É como nós tivéssemos um banco de desenvolvimento e a pessoa vai lá e saca recursos. Agora só que é para a salvação. Porque alguém já fez mais do que o necessário para ser salvo. E aquilo era colocado como mérito administrado pela igreja. Então foi isso que a igreja tinha o poder das indulgências. E por que Leão X fez as indulgências? Porque ele precisava de recursos para pagar a reforma da igreja de Sixtina. A grande capela de Sixtina em Roma, toda folheada a ouro. Ele precisava pagar
e só iria pagar se tivesse recursos vindos do povo. Então a exploração do povo não é de hoje, é desde tempos antigos. E agora a igreja teria de administrar isso. Então quando Lutero propõe, dizendo que isso estava errado, que não é assim a salvação era de graça, a salvação era em Cristo Jesus, há um só mediador, há um só Cristo, há uma só proposta. A igreja começa a discutir com Lutero. A igreja não aceita as teses de Lutero. As 95 teses em si nada são, mas Deus, pela sua graça, instrui a igreja. E Lutero começa a ampliar todo o seu conhecimento. Quando a reforma eclodiu, em 1517, João Calvino era menino. João Calvino tinha 12 anos. Só 12 anos mais tarde, João Calvino passou-se por Genebra, aos 24 anos, já com o esboço da primeira versão das Institutas. E ele fica então em Genebra, ele inicia o seu ministério em Genebra, mas isso depois de 12 anos que eclodiu a reforma. Então, se a reforma começou em 1517, Calvino entra na história em 1529. Só em 1529, Calvino entra na história. Já tinha acontecido a dieta de Worms, já havia acontecido outros movimentos. Deus levanta outras pessoas. Então na história, a reforma é fruto de um trabalho de jovens, de homens muito jovens, de um Lutero de 34 anos, de um Calvino de 24 anos. O único mais velho era Zwinglio, que não viveu mais que 3 meses, porque ele enfrentou uma guerra no seu cantão suíço e morreu em Zurique. Como Deus trabalha? O que estava no cerne? O que estava no cerne é esse texto que nós temos em mãos. A reforma faz questão de chamar a atenção, dizendo que o homem está morto nos seus delitos e pecados. O homem não tem poder de escolha. O homem não tem poder de decisão. E é isso que nós precisamos conclamar, como reformado que nós somos. O homem está morto e o homem não tem poder, e nem a igreja tem poder para salvar o homem morto. O homem morto precisa de uma experiência com Deus e um ato exclusivo de Deus, que é a regeneração. E é só Deus que faz isso. Não é a igreja, não somos nós, não são os pecadores, não são os pastores, não são os ministros. É Deus que faz. O homem está morto nos seus delitos e pecados. A igreja laboreava em cima de uma tese que até os nossos dias tem perturbado muitos de nós. E esta tese chega a afirmar que o homem é um ser morto, que o Espírito Santo só desperta-o, ou a igreja só o acorda. Mas não é esta a ideia bíblica que nós cremos. Não é assim que Lutero, que Calvino afirmava. O homem é morto e ele precisa de um novo nascimento. Isto é obra exclusiva de Deus, que gera em nós, pelo Espírito Santo, um novo nascer, pela graça, pelo poder e pela misericórdia de Deus. Tudo começa nesse ponto. É o destruir do conceito que a igreja tem o poder de salvação. Quem salva é Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Mas há outra coisa que esse texto chama a atenção. Quem salva é o Senhor, e Ele nos salva de forma gratuita. Nós não podemos comprar a salvação. Nós não podemos adquiri-la. Não há negócio para ser salvo. Não há indulgência que eu possa comprar para ser salvo.
Não há privilégio que eu possa comprar para ser salvo. Não há dinastia que eu possa ter que eu possa ser salvo. Não é porque eu nasci nessa família ou naquela família que eu vou ter experiência de salvação. Pela graça sois salvos. O justo viverá pela fé. Isso mexia com a estrutura daqueles dias. Isso feria o poder político da igreja. Por isso que a reforma eclodiu tão rapidamente. Porque o Papa não ia ter condições mais de impor as suas decisões, porque ele não tinha o poder mais de excomunhão nas suas mãos. A salvação é de graça. Não é ele que salvava, nem ele deixava de salvar. Não era o sacerdote que fazia as coisas. Não era mais o confessor dos príncipes que determinava todas as coisas. Era Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu creio que, meus amados, que nós sempre vamos viver com um perigo diante de nós. Quando a igreja perde a visão que nós somos salvos gratuitamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não por méritos. Não por méritos. Às vezes nós ouvimos frases como esta: fulano é tão bom, só falta ser salvo. Grande asneira frases dessa natureza. Ninguém é tão bom e ninguém é tão ruim. Todos nós somos iguais. A salvação é gratuitamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu não posso chegar na igreja e dizer: sou tão bom que Deus me salvou e agora estou aqui na igreja e eu quero ter privilégios na igreja. Não, todos nós na igreja somos iguais. Porque todos nós somos pecadores. Nenhum de nós temos privilégios. Pela graça nós somos salvos. Nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. E Deus, pela sua misericórdia, nos salva. Nos salva por um ato dele. Então, se existe alguma coisa que move a igreja, é a gratidão. O que move as nossas vidas é a gratidão. Mais do que qualquer outra coisa. Por isso eu gostei muito quando nós começamos esse culto dizendo: eu te agradeço, Senhor. Porque não é outra coisa que move as nossas vidas. Nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos porque nós fomos tocados, chamados, revigorados, regenerados, tudo por Deus. Não é a igreja que nos fez isso. A igreja é lugar da nossa comunhão no Senhor. É a expressão de nós, como salvos, de estarmos aqui louvando e glorificando o nome santo do Senhor. A reforma quebra a barreira da possibilidade de uma igreja que salva. Quebra a barreira da possibilidade de pessoas que comprem a salvação. Quebra a barreira de méritos nossos apresentados diante do Senhor. Deus os toma pela graça e gera em nós uma nova vida, para que nós possamos andar de forma diferente diante dele. Agora, por que a reforma mudou o mundo? Eu gostaria que os irmãos olhassem esse texto sagrado, no verso 10. Por que a reforma mudou o mundo? Se a reforma trata de homens pecadores, nós todos somos pecadores. Se a reforma trata que a salvação é pela graça, por que a reforma mudou o mundo? Eu gostaria que os irmãos olhassem o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Estar em Cristo é ter nova vida, é ter nova postura.
Estar em Cristo é ter nova vida, é ter nova postura. Estar em Cristo é andar em novidade de vida. Quando João Calvino chegou na cidade de Genebra, ele olhou a cidade de Genebra e viu que a cidade de Genebra precisava de uma mudança radical. Era um jovem de 24 anos. Ontem eu estava dizendo à igreja lá em Boa Vista que Calvino ficou em Genebra não por uma convicção ministerial. Às vezes a gente pensa que nós ficamos em alguns lugares por convicção ministerial. Mas Calvino ficou em Genebra por medo. Calvino ficou em Genebra por medo. Simplesmente medo. Quando ele chegou na cidade de Genebra, tinha um homem chamado Guilherme de Farel, que era um pregador, que era um pastor. A história registra que Guilherme de Farel era um pouco maior do que o nosso presidente, só que tinha uma barba bastante ruiva e bastante grande, e uma mão um pouquinho maior que a dele. Então era um gigante. E eu, quando olho para Calvino, eu sempre analiso Calvino como um jovem de pequena estatura, um pouco menor que o Belan, magrinho como o Belan. Então pensa o Belan diante do Alfredo. E na noite, Guilherme de Farel ficou sabendo que Calvino estava em Genebra. Era um jovem recluso. Ele passou por Genebra, que ele ia para Estrasburgo, ali estudar. Ele queria dedicar sua vida aos estudos. Ele escreveu para Francisco I. Seu documento era para explicar a visão política daqueles dias, o que estava acontecendo no mundo. Mas Guilherme Farel foi estar com ele. Onde ele estava, chegou onde ele estava e disse: Calvino, você vai ficar em Genebra. Aí Calvino disse: não, eu vou embora. Eu vou para Estrasburgo, lá é meu lugar. Eu tenho convicção que eu vou dedicar aos estudos. Não, você vai ficar em Genebra. Genebra precisa de você. Genebra precisa de mudanças radicais e você é o homem dessas mudanças. E quando Calvino não aceitou de espécie alguma, nenhum argumento de Farel, Farel apelou: eu vou orar a Deus. E fez assim com a mão: eu vou orar a Deus. Eu vou clamar a Deus. E Deus vai mandar um raio. E o raio vai vir sobre sua cabeça. E você vai morrer aqui. A história não chega a dizer, mas eu fico pensando que naquela hora Guilherme Farel começou a orar: Senhor, a que começou a orar, o Calvino estremeceu e disse: pode parar. Eu fico em Genebra. Ele ficou em Genebra por medo. Deus usa as coisas mais estranhas possíveis. Às vezes, meu querido pastor, um dia vai acontecer com você, que você chega num lugar e o colega seu mais velho fala assim: eu vou orar para que você fique aqui. Você fala assim: não, eu vou embora. Não, eu vou orar. Não, o barco está ali. Não, eu vou orar para que Deus vire o barco. Aí você fala assim: não, pode parar. Eu vou ficar aqui mesmo. Então você tem que ficar e pregar. Aqui é o seu lugar. Calvino ficou em Genebra e começou as mudanças. A primeira coisa que Calvino criou em Genebra foi a visão diaconal. Cuidar dos mais pobres. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Todas as pessoas precisam ter um cuidado especial. Pedro Zé João, quando eu estava sentado ali, falou para o Alfredo uma frase que nem ele pensava que eu iria pregar sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: cada igreja precisa se preocupar com o trabalho social envolvendo os nossos adolescentes. Todos nós precisamos ter uma visão um pouco mais social. Calvino se preocupou do cuidado das pessoas. É a visão diaconal da igreja. Calvino começou a organizar a igreja através do Conselho de Genebra. Estabeleceu que haveria um conselho para dirigir tanto a cidade como a igreja.
as estruturas democráticas de governo político e também político na igreja. Começa ali um movimento novo. Mas Genebra tinha um grupo muito libertino, homens e mulheres, principalmente homens de uma vida muito devassa. E Calvino chegou à conclusão que aqueles homens não poderiam participar da ceia do Senhor. O homem crente era um homem diferente. Nós fomos criados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós temos de mudar o mundo com o nosso comportamento, com a nossa postura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus e nós deixamos o velho homem de lado. Agora nós temos uma vestimenta nova. E Calvino que se colocou à frente da ceia, disciplinou essas pessoas. Meus amados, quando um pastor toma a decisão de disciplinar um grupo grande, ele já pode entregar a sua carta para o conselho. No outro dia, a igreja mandou Calvino embora. Calvino foi expulso de Genebra. A cidade de Genebra voltou o que era. 3 anos depois, Calvino é chamado de Estrasburgo. E agora aqui mostra a grandeza de um homem de Deus. Calvino, depois de 3 anos, recebe a carta de Genebra. E na carta, Genebra coloca o seguinte: nós queremos você de volta, mas não queremos Guilherme de Farel. Calvino fala para Farel: ó, estou me convidando, mas não quer você, eu não vou sem você. Aí Farel era um homem fantástico, era um homem de Deus. Farel olhou para ele e disse: seu lugar é Genebra, vai para lá. Não preocupe comigo. Seu lugar é Genebra. Eu tenho outro ministério. Eu tenho outro trabalho na reforma. Vá para Genebra. Faça o seu trabalho em Genebra. Calvino voltou-se para Genebra. Subiu ao púlpito da igreja de Saint-Pierre. Abriu a Bíblia e disse: nós paramos neste ponto. A partir daqui nós continuamos a exposição bíblica. E as reformas começaram a acontecer em Genebra. Genebra tornou-se a grande cidade-estado, de uma visão nova politicamente, de uma visão nova assistencial, de uma visão nova educacional. Calvino criou a Academia de Genebra, de uma visão nova missionária. Ele enviou missionários até para o nosso Brasil. Nós recebemos missionários aqui, quando a França Antártida tentou ser implantada no nosso país. E Villegagnon traiu os nossos reformados. E o nosso primeiro pastor foi morto na cidade do Rio de Janeiro, da Baía da Guanabara. O sangue dos mártires foi vertido em nosso solo. Deus estava estabelecendo a sua igreja no século XVI em solo brasileiro. E a reforma então tomou vulto. Agora de uma visão diferenciada. E os países reformados se transformaram nos grandes países do mundo. Não por uma visão capitalista, doentia, mas uma visão de responsabilidade, de cuidado para com as pessoas. Até o conceito de trabalho mudou. A reforma trouxe um novo conceito de trabalho. Nós trabalhamos não para termos recursos para nós, mas nós trabalhamos, simplesmente nós trabalhamos para servir a comunidade na qual nós estamos inseridos. Porque o sustento nosso vem da dadivosa mão de Deus. Então o egoísmo não faz parte do nosso trabalho. Nem o capitalismo selvagem faz parte do nosso trabalho. Então os países mais desenvolvidos do mundo são países de origem reformada, de teses reformadas. Quando os Estados Unidos foram colonizados, os nossos irmãos lá estavam, principalmente irmãos puritanos de linha presbiteriana lá estavam, e estabeleceram o país. E a própria Constituição americana de 21 artigos foi escrita por um pastor presbiteriano, que até hoje é a mesma Constituição do país. A reforma muda a história.
Ser reformado, meus queridos, é ter uma visão diferente de mundo. Uma visão transformadora de sociedade, de responsabilidade. É entendermos, vivermos de uma forma democrática no mundo no qual nós estamos inseridos. John Knox, o pai do presbiterianismo, é que de fato deu toda a estrutura que nós temos. Mas existe alguma coisa linda em John Knox, foi que era um homem de oração profunda, um homem que tinha coragem de orar a Deus dizendo: Senhor, dai-me a Escócia ou tira-me a minha própria vida. Ser reformado é, portanto, ter visão de oração, é ter visão de transformação, é ter visão de novo mundo, é ter visão de possibilidade de desenvolvimento, é ter visão de dar nova cara à sociedade, é ter visão de inquietar aonde nós estamos. E eu gostaria que os irmãos lembrassem, quando você traz seu filho para o batismo, quando você traz seu filho aqui à igreja para o batismo, você está dizendo: meu filho pertence a Deus pelo pacto da graça, de uma aliança feita entre eu e Deus, e eu dedico meu filho ao Senhor, pela glória e pelo louvor de Deus. Mas quando você traz seu filho para o batismo, naquele momento você está fazendo algumas propostas que muitas vezes nós não entendemos e nós não compreendemos. Nós prometemos ensinar o nosso filho a obedecer às autoridades constituídas na igreja. Nós damos uma noção para o nosso filho que o mundo é dirigido por autoridades constituídas. Nosso filho precisa aprender a respeitar pastores, a respeitar conselho, a respeitar os diáconos. E o filho de um verdadeiro presbiteriano, ele convive desde a infância numa visão de autoridade, não de medo, mas de respeito e de alegria, de saber que há sobre ele autoridade pela graça de Deus. Quando você traz seu filho para o batismo, você promete mandar seu filho para a escola, e possivelmente ali você está estabelecendo: eu quero dar ao meu filho melhores condições que eu tive. Eu quero mudar o mundo no qual meu filho vive. Porque a única maneira de mudar as estruturas de um país é a educação. Por isso que ser presbiteriano está envolvido com a educação. Há um inquietismo nosso. Nossas igrejas exigem que estudem, não só para aprender a ler a Bíblia, mas para questionar, para perguntar. E ser presbiteriano é uma das coisas mais lindas que existe, é que nós aprendemos senso crítico. Presbiteriano é um povo que critica, e tem todo o direito de criticar. Meus queridos pastores, se a sua igreja não pegar seu sermão e cortar em pequenos pedaços, quando chega em casa, ela não é igreja presbiteriana. Igreja presbiteriana tem que chegar em casa, pegar o sermão do pastor e ir cortando em pedaço, discutindo, e às vezes ligando para ele: pastor, o que o senhor falou domingo? Questionando ele daquilo que foi colocado. Mas é uma das coisas mais lindas que nós fazemos. Quando nós batizamos nosso filho, nós prometemos diante de Deus conhecer o mundo deles, para evitá-lo das más companhias. E será que nós temos feito isso? Nós mudamos o mundo. Então o que a reforma significa para nós? O que é ser reformado? Nós estamos agradecendo pela reforma. Eu gostaria de terminar resumindo nos 3 pontos básicos do texto de hoje. Primeiro, reforma significa para nós que a salvação é unicamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque todos nós somos pecadores. Não é a igreja, não é a doutrina, mas é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Que a salvação é de graça, não há méritos. Ninguém cria nenhuma condição. Por isso todos nós, pecadores, somos gratos a Deus. Nós somos iguais na igreja. Isso faz da igreja a única sociedade no mundo que iguala as pessoas. Guarda isso com você.
A igreja é a única sociedade do mundo onde todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores, salvos pela graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não importa se somos pobres ou somos ricos. Não importa se somos doutores ou somos iletrados. Mas a salvação em Cristo Jesus implica em nós numa nova visão de mundo. Nós transformamos o mundo. Nós mudamos as estruturas. Igreja reformada, ela muda o mundo no qual ele está. Crente reformado, ele é, acima de tudo, o indivíduo inquieto. Ele quer desenvolver. Ele quer crescer. Ele quer ser diferente. Se ele vivia numa casa de chão batido, ele quer que seu filho more numa casa cimentada. Se ele nasceu numa casa cimentada, ele quer que seu filho possa ter uma casa de ladrilhos. Se nasceu numa casa de ladrilhos, ele quer que seu filho tenha a oportunidade de uma casa de granito. Ele sempre está pensando um passo além daquilo que nós somos. Por isso que é bom ser reformado. O mundo reformado é um mundo de desenvolvimento político, econômico, social, onde as oportunidades são iguais, onde nós tratamos com amor aqueles que necessitam, onde os braços estendidos da igreja vai em encontro daqueles que precisam, onde nós transformamos situações e socorremos uns aos outros pela graça, pelo poder de Deus. Lutero, Calvino e nós somos herdeiros da mesma reforma. Que Deus os abençoe. Amém. Neste momento nós vamos cantar duas músicas que retratam a reforma, cantando com todo o nosso coração, com todo o nosso vigor. Nós cantaremos primeiro Castelo Forte e depois eu convido o reverendo Heleno Montenegro para que cantemos o hino oficial da comemoração dos 500 anos desta reforma. Cantemos Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e
Pode sentar, querido. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras e pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Estou acorrentado pelos textos escriturísticos que tenho citado, e minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não quero retratar-me de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. Essa pungente declaração, possivelmente a mais conhecida de Lutero, diante da dieta de Worms, constitui-se a afirmação de um compromisso pessoal com a verdade que um século mais tarde seria resumida pelos pais puritanos, que diziam: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo, falando nas Escrituras. Temos assim a cláusula pétrea e o primeiro princípio da reforma, sola Escritura. Sobre este solo seguro e firme, retomado pelos reformadores, igualmente se reerguem os marcos da fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Sola gratia, solus Christo, sola fide, soli Deo glória. Deste modo, a igreja é reconduzida aos fundamentos do Evangelho, quando diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme Romanos 1,16. Em dias tão difíceis, que mantenhamos esta verdade no nosso coração. Só a graça, só a fé, somente as Escrituras, somente Cristo, glória somente ao nosso Deus. E é esta verdade que nós cantaremos agora com toda a alegria. E eu passo agora para o reverendo Heleno. Meus amados, o Conselho de Música da Igreja Presbiteriana do Brasil foi desafiado, vamos dizer assim, pelo Supremo Concílio a compor um hino, ou a estimular compositores que compusessem um hino e pudesse retratar também este momento, que pudesse também ser utilizado nas comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante na nossa amada IPB. E ele está no site do Conselho de Música da Igreja Presbiteriana, você pode consultar o endereço depois no Google, mas nós vamos cantar, e aqueles que não souberem vão aprender, e quem souber vai cantar ainda com mais vigor este hino, que foi composto por dois filhos de pastor, de um dos pastores que foi pastor desta igreja também, reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, e foi composto pelos pastores Estênio Márcios e Edilson Botelho. Nós vamos cantar então com toda alegria este hino que retrata um pouco desses 500 anos. Então cantamos o hino oficial da Reforma, o hino Castelo Forte, que já tem durado por 5 séculos. Nós louvamos a Deus por isto, e agora vamos cantar um hino bem novo, saindo agora do forno para também alimentar o nosso coração. Vamos cantar com toda alegria. Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas
nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos em Jesus o Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Ok, vamos começar novamente, vamos ficar em pé agora, vamos cantar com bastante alegria. Quem não sabia agora já aprendeu, nós vamos cantar as outras estrofes, mas vamos começar relembrando do início, com toda alegria. Vamos lá? Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz raiou. Nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos em Jesus justiça nossa, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Nem a espada fez calar, nem o fogo intimidou a igreja quebradou, só a Bíblia te julgar. Levantemos a bandeira da mensagem verdadeira, Ele liberta os pecadores através da cruz. Nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos em Jesus justiça nossa, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Compromisso. Eis o nosso coração, ofertamos só a Ti, é imensa gratidão, Teu poder nos trouxe aqui, hoje sanguinho dos anos, a beleza dos Teus planos, e a palavra livremente salva as nações. Nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte, salvação por fé somente, só por graça recebemos em Jesus justiça nossa, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Fiquemos de pé, irmãos. Oremos ao Senhor nosso Deus. Em seguida, recebamos a bênção do Senhor. Ó Deus e Pai, nós queremos Te louvar por essa tarde.
Te louvamos, ó Deus, porque expressamos aqui a nossa alegria, o nosso contentamento por 500 anos da Reforma. Nós sabemos que estes homens do passado, os nossos pais, eram semelhantes a nós, sujeitos, ó Deus, às mesmas fraquezas, sujeitos, ó Deus, às mesmas inquietações. Mas nós te louvamos porque o Senhor soberanamente os utiliza para purificar o teu povo. E da mesma forma, ó Senhor, nós estamos aqui e contamos sempre com esta mesma graça que nos conduz em segurança para preservarmos, através da tua palavra, o conhecimento correto acerca do Senhor. Ó Deus, muito obrigado. E nós rogamos para que o Senhor continue nos conduzindo em segurança por nossa jornada sobre essa terra. Não apenas, ó Deus, indo nas pisadas das gerações anteriores, mas preparando também o caminho para aqueles que virão depois de nós. E que a tua igreja, ela continue marchando em fidelidade para a tua honra e para a tua glória. E agora, ó Senhor, que a graça deste Cristo amado, Senhor da nossa vida, aquele a quem amamos e servimos, porque Ele nos amou primeiro, e que o amor de Deus Pai, este amor expresso no envio de seu Filho amado, e que também, ó Deus, toda a obra do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, estejam sobre nós e sobre toda a tua igreja espalhada nesta terra, agora e para todo o sempre. Amém. Foi tão longa a escuridão que a igreja padeceu, quase não sobreviveu a tão grande servidão. Foram tantas heresias, enganosa idolatria, mas Deus libertou seu povo, sua luz raiou, nossa mente está cativa à verdade da Escritura, e aqui permanecemos, seja a vida, seja a morte, salvação por fé somente, não por graça recebemos, em Jesus último, só lhe